Muito bem, galera, fechando os trabalhos aqui no Maracanã, depois finalmente, né? Aleluia, glórias, o Fluminense voltou a vencer, quebrou essa sequência negativa aí de 5 jogos sem vitória, 5 jogos sem fazer gol, fim de papo nisso e que demore muito tempo uma sequência desse tipo a voltar a acontecer novamente, que assim seja. Eu acho que hoje, além das questões táticas e técnicas, o mais importante era conquistar essa vitória, para recuperar a confiança, para, enfim, trazer um ambiente mais leve para o time que amanhã já treina, pensando no jogo que pode ser histórico contra o River Plate na próxima quarta-feira. É para jogos como o de quarta que a gente vive, que a gente deseja ver o Fluminense jogando todos os anos. Então, é isso, agora é hora de olhar para frente, pensamento positivo. Vou trazer aqui para vocês as entrevistas na Zona Mista com o Guga e também com o André, os dois jogadores que falaram com a gente, né? O Guga, que vem tendo esse desafio de assumir essa lateral esquerda que agora está sem dono, vem recebendo muitas críticas, mas está tentando fazer o trabalho dele ali, e ele falou sobre as atuações dele, sobre possíveis vaias, que eu confesso que eu não escutei vaias em relação ao Guga. Não sei se alguém escutou durante a transmissão. E o André também falou um negócio muito importante. Aliás, os dois falaram coisas importantes. O André falou sobre essa questão. Traz alívio. É realmente fazer o gol foi, de fato, um fator que vai mudar o Fluminense aqui a partir de agora em diante. Será que o psicológico do time ele vai ser alterado positivamente? Né? Enfim, são assuntos importantes que a gente tem que abordar, falando principalmente também do jogo da próxima quarta-feira contra o River. O técnico Fernando Diniz também concedeu entrevista coletiva, e eu vou trazer aqui um trecho da entrevista do Diniz, né? Foi a pergunta um questionamento que eu fiz no Twitter e que eu trouxe para o Diniz agora nessa entrevista coletiva, que é sobre o aproveitamento dos jovens, porque os jogadores como Arthur, Isaac e Esquerdinha ganharam oportunidades em condições adversas, né, em situações difíceis, jogos difíceis, mas em condições teoricamente mais favoráveis, os jogadores acabam não tendo oportunidade, como o caso do Arthur, que hoje sequer foi relacionado. Enfim, deixa o seu like aí, se inscreva no canal se você não está inscrito, muito importante, conto muito com vocês todos os dias aqui, construindo o canal do Lessa. Vou deixar no comentário fixado o link para a Bet7K, que é parceira aqui do canal do Lessa. Estamos sorteando uma banca especial na Bet7K, é só fazer o depósito de R$10, só R$10. Deposita, manda o comprovante para o meu e-mail, que eu vou deixar no comentário fixado também. É só você mandar esse comprovante para o meu e-mail e você automaticamente já vai participar desse sorteio. A gente vai fazer aqui talvez na semana que vem, provavelmente daqui a 10 dias mais ou menos, beleza? Então vou deixar vocês primeiro com essa resposta. A minha pergunta é a resposta do Diniz. Vitor Lessa. Diniz, nesse momento em que você está com um elenco mais curto devido a essas lesões e essa sequência pesada também, quanto mais opções tiver, melhor, né? E os garotos acabam fazendo parte desse contexto também. Na altitude, o Esquerdinho teve a primeira chance dele lá como no profissional, né, com 17 anos. O Isaac entrou também por lá, depois o Arthur entrou contra o Corinthians num jogo muito difícil. No Fla-Flu, Isaac e Arthur também entraram numa situação bastante adversa, e hoje o Arthur ficou fora do banco. Eu queria te perguntar em relação a essa opção e se talvez em jogos não mais tranquilos, que o jogo de hoje seria difícil também, não tem jogo fácil para se testar garoto, mas em jogos assim que em tese eles se sentiriam um pouco mais à vontade, em condições mais favoráveis para eles ganharem mais minutagem e aí de fato vir a ser uma opção mais concreta para você ao longo da temporada. Assim, por que deles não terem recebido uma oportunidade hoje, por exemplo, que poderia ser um jogo assim que acabou ficando mais difícil do que o esperado, mas enfim, eu acho que seria uma chance deles terem mais minutos também em campo, né? Então, nessa, assim, lançar o jogador, assim, é uma coisa, quando faz uma análise de fora, quando você está fazendo, parece que é uma coisa fácil, e parece que eu fiz um movimento até equivocado, né? De colocar eles num momento difícil, e agora que no segundo eu era um jogo fácil, parece mais fácil, foi 2-1 do jeito que foi. Aí se botam do jogo e o moleque hoje não corresponde, a gente tem um empate, aí a torcida ia fazer aquele movimento que faz. Então, depois do passado, parece que era para botar, hoje não era para botar contra o Corinthians, acho que hoje era mais fácil que contra o Corinthians, que o jogo a gente estava dominando o jogo, o time estava jogando bem, o Arthur entrou melhor naquele jogo, e a gente tem que jogar de acordo com o que está acontecendo nos treinamentos. Eu vou botar o jogador, e é uma coisa que, se tem uma coisa que eu sei fazer bem é lançar garoto. Aqui no Fluminense, só que assim, a gente tem que saber e sentir. Então não é uma coisa, porque é fácil falar de fora, assim, não tem uma varinha de condão.
A gente pega as coisas que a gente faz análise assim meio superficial, aí fala uma coisa hoje, aí quando dá resultado, deixa de falar, como aquelas que eu já falei com você, da preparação física, aqueles negócios vai falando, vai pegando base superficial. Esse negócio do skate, você de repente botar o esquerdinho, você tem que sentir. Eu senti que era hora de botar, naquele momento que eu estou vendo o treinamento. Eu senti como é que repercutiu, e eu vou trabalhando sempre no foco para saber o melhor momento de botar. Então, assim, quem está fora tem uma análise diferente de quem está dentro. Porque nunca é uma coisa fácil. Hoje não era, na minha opinião, não era momento para botar. Eu boto aqueles que eu acho que vai aproximar da vitória. E lançar moleque não é que é uma coisa lançar moleque assim que eu quero lançar moleque. Tem que ter os moleques para lançar. Quando tem moleque para lançar, eu vou dando estímulo e vou sentindo, vou percebendo quando é que eu tenho que lançar ou não. Não é uma coisa assim que é um jogo mais fácil, um jogo mais difícil, e você vai assim que é uma coisa lógica. Vou botar um jogo mais fácil e vai acontecer. Primeiro que esse jogo fácil, jogo mais fácil, vai ser muito difícil o campeonato. Esse campeonato brasileiro não está fácil para ninguém, não tem jogo mais fácil. A gente tem que ir preparando os jogadores na medida que eu sentir que os jogadores estão mais prontos e vai aumentar a chance do Fluminense ganhar. Eu nunca boto o moleque, porque eu vou botar o moleque e o time vai ter mais chance de perder. Nunca fiz isso. É que os moleques, assim, isso é uma mentira. Eu ficava botando o moleque, quando a gente pode já estar 3-0 o jogo, obviamente está um jogo 3-0, 4-0, e você lançar moleque assim, pode até acontecer. Mas às vezes que eu boto geralmente os jogadores é porque eles estão merecendo ganhar e brigar pela titularidade. Dificilmente eu fico botando o jogador que está 3-0, porque isso também não ajuda muito. Quando o jogo está resolvido, assim, pro moleque e amadurecendo, você sabe disso, assim, não posso te acordar 2019, que aconteceu com o João Pedro, com o Marcos Paulo, com o Miguel, com outros tantos aí que jogaram naquela ocasião aqui. Comigo, isso não era porque eu fui preparando os moleques e eles entraram. O João Pedro não entrou num jogo. Se você lembrar do João Pedro, ele foi entrando em jogos extremamente difíceis. Decidiu o jogo aqui contra o Cruzeiro, depois fez 3 gols contra o Atlético Nacional, e assim eu vou conduzindo. Então não é porque assim você vai lançar o moleque, senão você vai ficar esperando o dia que tiver um jogo fácil, que pode ser que não tenha nenhum, então você nunca vai lançar. Eu botei os garotos para jogar, eu acho que foi assim uma experiência para eles muito forte, marcante para a vida deles, e aquilo não foi nada ruim para os jogadores. E eu vou percebendo quando é que eu posso colocar os jogadores de volta. Quando eu achar que o Fluminense vai ter mais chance de ganhar com eles em campo, você pode ter certeza que eu vou botar. Eu só não quis dizer que você colocou em condições ruins, não. É só mesmo para critérios, justamente porque a gente fora a gente não consegue ter a análise que você tem no dia a dia, né? Mas não quis dizer que você quis colocar eles numa situação ruim, não. Não, o critério para colocar é o jogador assim, eu perceber que o Fluminense vai aumentar a chance de ganhar. E eu vou acertar e vou errar. Então, assim, é isso, o critério vai ser esse. A gente não vai lançar, porque não existe isso. Lançar porque é legal, porque os moleques são diferentes, porque os moleques são bons. E conforme eles vão amadurecendo e vão se sentindo mais, eu vou sentindo que eles estão mais prontos, eu vou colocando. E se eu não estou colocando é porque na minha percepção não era o momento de colocar. E eu vou acertar e vou errar, mas não tem uma receita pronta assim. Se fosse um mundo idealizado, assim, vou esperar o jogo estar mais legal, mais maneiro, e vamos lançando os moleques devagar. Mas no fundo os jogadores eles vão acontecendo, principalmente os grandes jogadores, assim, nos momentos você pode ver a história do Fluminense aqui. Eu estou tomando o máximo de cuidado para fazer as transições aqui que eu posso, porque eu não gosto de fazer como foi feito a maioria das vezes o Fluminense, que em 2009 o time estava lá, ladeira abaixo para cair, lançou um monte de uma vez e deu certo. A maioria das vezes não dá certo. Muitas vezes o jogador André, quando veio para salvação da lavoura, estava muito ruim, então botou e deu conta. A gente acho que é mais igual o ano passado. É muito melhor a gente conseguir ter um time mais consistente, aí botar o Matheus Martins, depois botar o Alexander, e eu estou esperando. Quando a gente consegue isso, pro Fluminense, é bom para todo mundo, porque um jogador jovem que consegue se firmar, ele vai assim trazer receita para o clube, é um jogador que provavelmente vai machucar muito pouco, e ele vai só, se hoje ele consegue jogar com 19, 18, 19 anos, a tendência é que nos próximos jogos, mais 6 meses, 1 ano, ele só melhore. Então eu estou sempre assim de olho para que eu possa fazer isso. Se eu não estou botando, hoje eu não botei nesses jogos, é porque eu achei que não era o momento ideal. Então por que eu fiz essa pergunta a ele? Porque, assim, a gente viu que em muitos jogos os garotos, eles tiveram oportunidades de situações complicadas. No Fla-Flu, em que eles têm que entrar para tentar mudar o destino de um jogo que está praticamente selado ali, né? A derrota para o Flamengo. O Corinthians, o Arthur entra no segundo tempo, o Corinthians melhorou, ganhando o jogo. Um jogo extremamente difícil lá na arena. O Esquerdinha na lateral esquerda.
como titular pela primeira vez num jogo de altitude. Então é claro que eu não quis dizer, jamais quis dizer que o Diniz, ele colocou os moleques em situações mais complicadas propositalmente. Evidentemente que não, né? Mas a pergunta foi no intuito de entender os critérios, já que a gente não está no dia a dia, a gente não está acompanhando, a gente não está assistindo os treinos todos os dias, entender os critérios para a utilização desses jogadores, que na minha visão é importante que eles ganhassem mais oportunidades, porque quando você tem um elenco muito curto, como tem agora, você vai acabar precisando desses jovens, não tem jeito, não tem por onde correr, uma hora você vai precisar. Então esses garotos, eu acho que ganhando um pouco mais de confiança em jogos, repito, não tem jogo fácil, mas tem jogo que você imagina que vai ter uma condição um pouco mais favorável, mas é claro que o Diniz tem essa capacidade de tomar a melhor decisão, de escolher o momento certo para esses jogadores entrarem, e eu acho que era uma pergunta que era importante eu trazer, porque eu acho que muitos torcedores queriam também uma resposta do Diniz sobre isso, beleza? Agora eu vou deixar com vocês Guga e André, que falaram nessa zona mista aqui na saída do Maracanã. Acabou com uma sequência, né? O torcedor estava preocupado, eram 5 partidas, sendo 4 derrotas consecutivas sem fazer gol. E era uma coisa chata, né? Vir de uma eliminação na Copa do Brasil. Foi importante dar a volta por cima, voltar a jogar um bom futebol. Faz uma análise do que foi esse jogo e, principalmente, a partir de agora, né? O que vocês projetam? Bom, é sempre importante voltar a vencer. A gente sabia que os resultados não estavam favoráveis, porém a gente sabia que o desempenho não estava tão ruim. A gente estava conseguindo desempenhar um bom futebol, tanto no último jogo contra o Flamengo pela Copa do Brasil. A gente vinha fazendo um bom primeiro tempo, acabamos, né, ali sofrendo gol. Enfim, contra o Corinthians também a gente estava desempenhando um bom futebol e o resultado não estava vindo, a gente não estava conseguindo aproveitar as melhores oportunidades. E hoje a gente frisou muito isso, né, nos treinamentos, na pré-eleição hoje, para a gente ter um pouco mais de tranquilidade, voltar a fazer os gols, aproveitar melhor as chances e conseguimos. Um jogo extremamente difícil contra uma equipe. O Bragantino é uma equipe extremamente qualificada, vai dar muito trabalho nesse campeonato. E a gente conseguiu fazer um grande jogo e, o mais importante, voltar a vencer. Você se sente injustiçado com as vaias que a gente às vezes observa, e todos que estavam aqui hoje chegaram também a ter essa sensação? Você é um jogador profissional, você está cumprindo uma função, você não é específico lateral, está cumprindo ali um pedido. Como é que você se sente assim? Não, eu particularmente nem escutei vaias. É natural do torcedor, como a gente estava ansioso por essa virada de chave, vamos dizer assim, né, para voltar a ganhar. É natural que o torcedor acaba ficando um pouco mais tenso, mas hoje foi fundamental o apoio da torcida, nos apoiou os 90 minutos ali e junto a gente conseguiu, né, voltar a vencer, que foi o mais importante. Agora que a gente possa manter essa sequência, né, dar sequência, né, nessas vitórias e voltar a jogar bem, né, porque a gente sabe que é um ano extremamente decisivo, onde a gente vai buscar coisas grandes por tudo que a gente tem feito, pelo trabalho que tem sido feito. Então a gente precisa realmente do apoio da torcida, continuar nos ajudando para a gente ir caminhando pelo caminho certo até o final. Agora que o Fluminense voltou a vencer, você falou que o Fluminense vai buscar coisas grandes, tem um dificílimo, talvez um dos jogos mais complicados que o Fluminense vai ter, porque depois dos 5-1 o River Plate vai querer de qualquer maneira fazer uma revanche, ganhar esse jogo, né? Como é que você está projetando esse jogo em que o River Plate é uma final para eles, senão eles vão estar eliminados se perderem, e para o Fluminense um ponto praticamente garante a classificação para a próxima fase? É um jogo, acredito, um jogo muito especial, né, por ser contra uma grande equipe, num estádio que agora é reformado, né, a gente tem visto os vídeos, enfim, a torcida está sempre lotando lá, é uma equipe que conhece bem o campeonato, é uma prova grande para a gente, se a gente quer realmente almejar, chegar
É um jogo extremamente decisivo para a gente, né, sair de lá, se Deus quiser, com a classificação. Nós sabemos que eles vão ter um pouco mais de gás por tudo que a gente fez aqui. Jogar o nosso futebol com a nossa intensidade, nada além disso. Né, o Diniz sempre frisa isso para a gente levar cada jogo como uma decisão, e vai ser mais uma decisão lá, né, a gente sabe da importância do jogo e, se Deus quiser, sair de lá com a classificação. Você está à vontade ali atuando pelo lado esquerdo, porque não é a mesma coisa, né? Você é um lateral direito, está quebrando o galho ali, enquanto o Fluminense tem vários jogadores lesionados. Está à vontade para você jogar ali, se você tiver continuar fazendo essa função por mais tempo, para você tá de boa? Sim, tranquilo. Eu sempre falo que eu quero estar jogando, né? Pintou a oportunidade ali. Acredito eu que venho dando conta do recado ali pela esquerda e, né, eu vou dar meu máximo para ajudar o Fluminense. O Diniz, né, sempre que pode, ele me ajuda ali para eu me sentir mais à vontade ainda, e acredito que eu tô dando bem conta do recado ali pela esquerda. Guga, encerrar uma sequência negativa de 5 jogos sem vencer tira um peso das costas e aumenta de novo o nível de confiança de vocês às vésperas de um jogo tão decisivo contra o River Plate? Com certeza, acho que voltar né, a vencer, fazer gols, né, principalmente contra uma equipe muito difícil, a gente viu ali, né, o jogo hoje de extrema dificuldade, e a gente conseguiu retomar o caminho das vitórias, fazendo gols, criando bastante oportunidade. Claro que nos dá ainda mais confiança, né, para a gente retomar tudo que a gente vem trabalhando e, né, para dar sequência também pela temporada. É importante, sim. Agora é ter um pouco mais de frieza para a gente conseguir, né, dar continuidade nesses resultados favoráveis. Guga, você acha que o empate é um bom resultado lá? A gente vai para lá com o pensamento de buscar a vitória. Acredito que um time que almeja ser campeão das competições, a gente não pode pensar em ir para um jogo que é uma decisão, sabendo da importância, pensando no resultado de empate. A gente sabe que o resultado de empate seria importante, mas o nosso pensamento é ir para lá para buscar os 3 pontos. Para responder as perguntas, depois de uma vitória dessa importante, André, eu acho que o compromisso de vocês para o torcedor era justamente, né, mostrar que o Fluminense tinha condições de continuar na Copa do Brasil, tem condições de disputar 2 competições como vai continuar disputando. Para você, o que foi mais importante, o que você destaca mais nesta vitória de hoje, um jogo importante às vésperas de um compromisso importante pela Libertadores? Acho que importante retomar a vencer, né? Estávamos aí numa sequência já de 5 jogos sem vencer. Um adversário hoje muito competitivo, time super novo, me surpreenderam bastante. Então foi um bom jogo que fizemos, principalmente no primeiro tempo, competimos bastante. Agora é descansar, treinar amanhã já para viajar terça para ir em busca da vitória e da classificação na Argentina. André, você falou do cansaço, era nítido ali no campo, todos vocês falando com o Diniz de alguma forma, dando aquela olhada, sentindo realmente o Nino saiu cansado, fadigado ali, como a gente pode falar. E esse cansaço, né, com Copa do Brasil, Brasileirão, Libertadores, né, maratona de jogos, o Fluminense sentindo muito isso, né? Como é que você está vendo em relação ao River Plate com esse cansaço? Porque não vai ter tempo para descansar. Bom, hoje foi um jogo que a gente teve que competir muito. O time do Red Bull, como eu falei, é um time muito novo, muito jovem, com um treinador com a ideia de pressionar em cima, igual a nossa ideia. Então ficou um jogo muito pegado. Então, por conta da juventude deles, conseguiram manter até o final, conseguiram fazer o gol ali no começo do segundo tempo. Isso exigiu mais de nós, e quanto do cansaço não tem jeito, é o calendário, né? Até essa semana estávamos disputando três competições, né? Então é jogo toda semana. Vemos aí de um calendário que
nos últimos 2 meses, se não me engano, jogamos 19 jogos, ou foi 18. Então é o calendário, agora é recuperar o máximo, ir lá na Argentina buscar a classificação e logo em seguida já tem Goiânia também. O jogo na Argentina com o River é sempre complicado em qualquer circunstância. Você acha que o fato de eles precisarem muito da vitória, porque senão vão estar eliminados, e devido aos 5-1 do Maracanã, mais do que um jogo complicado, difícil, vai ser uma guerra lá em Buenos Aires? Ah, com certeza, não tem jogo fácil. A Libertadores, ainda se tratando de um River Plate, grande clube, estádio vai estar lotado. Acho que o time deles vão treinar, tentar pressionar bastante nosso time, apesar que do placar daqui foi elástico, mas se fosse colocar um placar justo, acho que o 5-1 ficou um placar muito elástico. Ali foi um jogo para ser 2-1, 3-1, né? Então acaba que foi um placar meio que mentiroso. A gente sabe que o time deles tem muita qualidade e vai ser um jogo que nosso time vai ter que competir bastante para buscar essa vitória. André, quanto essa sequência sem vitória, sem fazer gol também, estava pesando assim emocionalmente para o time? Você sentiu, né? Você que, apesar de jovem, já é muito experiente, sentiu que isso de alguma forma estava abalando a confiança da equipe, e o quanto é importante agora essa vitória, acima até do desempenho, para retomar esse caminho das vitórias e também essa confiança? Cara, acho que hoje as pessoas se prendem muito ao resultado. Acho que o nosso time entra para jogar o nosso jogo. Estávamos vindo de uma sequência muito grande, já não tínhamos jogado tão bem contra o Cuiabá aqui, mas a nossa capacidade de se defender estava muito boa, acabamos ganhando. E depois veio o Botafogo, também não fomos brilhantes, mas se for parar para pensar, tomamos um gol de bola parada, perdemos de 1-0. Na Libertadores também tomamos o gol de bola parada também, acabamos perdendo de 1-0. Desde o começo do jogo eles já vieram com essa proposta de tentar pressionar alto, então os caras estavam competindo muito, toda hora tentando colocar 7 jogadores no nosso campo, e no segundo tempo é natural que o time deles ia se jogar. Acabou que eles fizeram o gol no começo do segundo tempo, então eles tinham que se jogar mesmo, e com isso nosso time recuou um pouco, mas tivemos a oportunidade também de fazer o terceiro gol, e acho que foi por conta disso mesmo. O time deles muito jovem, o time deles corre muito. Valeu, gente. Falou sobre fazer gol rapidinho. Depois do gol lá no primeiro tempo, vocês chegaram no intervalo e foram logo 2 seguidos, né? Tava tanto tempo sem fazer, foi logo 2 seguidos. Rolou um alívio assim entre vocês, finalmente saiu esse gol depois de tanto tempo? Não, acho que o nosso time entra para fazer o que a gente treina. E tirando o jogo do Corinthians e do Flamengo, que fomos eliminados, esses jogos nosso time conseguiu atacar bem. Conseguimos, no primeiro tempo contra o Flamengo, neutralizar eles. O time do São Paulo gosta muito de jogar com a posse, então eles fizeram o jogo que eles não gostam, de voltar para o goleiro e toda hora dar chutão. E nas outras 3 partidas que a gente não tinha feito gol, nosso time não foi tão bem, mas só que a bola parada que acabou decidindo. Nosso time sabia que a hora a gente ia voltar a vencer, ia voltar a fazer gol. Esse jogo serviu para o nosso time evoluir, como eu falei, que se resta a temporada possa vir muitas vitórias.